Oi, tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo, você está no Misto Arte Crochê e nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade, tá? Aquela capa que eu tô fazendo, que é de airfry, só que no outro vídeo eu descrevi ela como um airfry de 40 litros, mas hoje eu fui conferir com a cliente, tá? A metragem, né, certinha, porque eu já tô finalizando, e chegamos à conclusão que a dela é uma Britânia de 16 litros, tá? Quadrada. É aquelas que tem umas bandejas como se fosse forno, tá bom, gente? Então, eu já tô aqui praticamente na reta final, tá? Vou mostrar pra vocês aí uma gambiarra que eu fiz pra gente conseguir medir e ter mais ou menos uma visualização de como ficaria sendo numa base quadrada, tá? E vou mostrar aqui pra vocês o momento que eu tô agora, tá? Que vai ser depois desse primeiro take aí que eu consegui gravar, mostrando pra vocês aqui aonde eu tô, com a flor já feita e tal, faltando somente pérolas e tal, e vou tentar dar pra vocês aí algumas especificações, tá bom? Pessoal, já que eu montei essa gambiarra aqui, eu vou aproveitar essa filmagem pra falar com vocês, tá? Aqui eu consegui colocar aquele meu espelho do outro vídeo, só você voltar pra ver, tá? Parte 1, essa aqui vai ser a parte 2. Peguei o espelho e coloquei em cima de uma caixa que eu tenho ali, que seria 33 centímetros aproximadamente. A cliente tinha me passado uma especificação de 40 centímetros aqui de altura e aqui em cima 39. Só que eu tô vendo ali na internet as especificações, a parte de cima seria 32 e a parte da lateral seria 39. Se for 32, eu já tô com duas carreiras aqui a mais que não deveria ter, né? Eu deveria ter parado nessa carreira aqui. Vamos contar? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 13 carreiras no quadradinho, que seria o topo da nossa capa desse airfry. Não é de 40 litros, gente, é de 12 litros, tá? Tô doida. Aqui os meus quadradinhos, tá? De lateral não vão ficar muito bonitos, tá? Porque eu tive que fazer aquela diminuição que eu fui falando no outro vídeo, tá? E aqui eu fiquei... Vamos contar todos, mesmo fazendo um degradê, eu vou contar essa parede toda lateral, porque você pode fazer, de repente, uma parede inteira, né? De uma cor só. Então, aqui eu tô contando como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e estou começando aqui a 23ª carreira, tá? Eu vou fazer essa 23ª carreira e depois eu vou finalizar com aquele ponto tombadinho, gente, no laranja, tá? E daí acabou a minha confecção da lateral e estrutura toda dessa airfryer 12 litros. E aí eu vou começar assim fazer a decoração, que eu quero fazer mais uma florzinha, né? Tipo a florzinha que eu faço para o... Como é que é o nome daquilo, gente? Inclusive tá até aqui pertinho de mim. Deixa eu pegar uma aqui. Ai, consegui dessa vez. Quero fazer uma florzinha dessa daqui, ó. Que foi a florzinha que eu fiz da outra vez e ficou bem aqui no meinho, ó, tá vendo? Assim mesmo, com a folhagem. Vou fazer no lilás. Só que eu tô pensando se eu não faço mais algum raminho, tá? Indo e vindo. De repente pode ser que eu faça umas 2 folhas, assim, igual eu fazia na minha capa de airfryer, que dá uma enchida mais aqui, assim, na... Como é que eu vou falar, gente? Uma enchida aqui na frente, né? Porque essa parte aqui ainda é bem maior, tá bom? Então essas são as minhas ideias no momento. Ainda vai entrar aqui, ó, mais a florzinha fazendo a decoração. Vamos ver no que vai dar. Só que não vai ser azul, vai ser em algum roxinho, lilás, alguma coisa nesse sentido, que é pra gente dar continuidade.
É semelhante, tá, gente? É inspiração, não é igual. Eu já tô nesse ponto aqui, tá? Aonde eu consegui fazer a florzinha, tá? A florzinha eu fiz aquela florzinha mesmo dos meus porta-pano de prato. A princípio eu tô aqui pensando, tá? O que eu posso fazer de mimo pra ela. Porque não seria somente essa capinha, mas também a... Gente, eu sempre quero mostrar pra vocês algo mais. Como também esses 4 porta-copos, tá? Já estão todos finalizados. Na verdade, antes de eu finalizar aquele vídeo, eu já havia finalizado todos eles. Já arrematei, já colei, tá bom? Fiz das cores que eu tinha dito para vocês que eu faria no outro vídeo. Vai ser necessário você ver o outro vídeo para você ter uma noção do que eu tô continuando falando aqui nesse vídeo, gente. Achei que ficou linda essa composição aí de flores. Eu tô pensando aqui se eu faço mais um dele para mandar um a mais, ou se de repente eu faço um suplar um pouquinho maior, tá? Que de repente eu vou fazer nessa cor mesmo aqui, porque já que eu tô no beterraba, fiz a florzinha no beterraba, tem esse aqui em beterraba, de repente eu tô pensando em fazer um pouco maior para ser tipo um... É um suplar realmente, né? Mas de repente para ela usar como um centrinho de mesa, lá colocar uma jarrinha na hora que ela for servir lá o café. E também porque na casa dela ela tem um conjuntinho assim de crochê de linha fina que é quase essa corzinha aí de beterraba. Então eu sei que ela gosta dessas cores, por isso que da outra vez eu coloquei o lilás. Mas eu coloquei aquela lilás, gente, porque eu já tinha pronta, tá? Então eu tava fazendo, eu tinha feito uns panos de prato. E eu tava numa correria, porque ela viria, né, naquele fim de semana ali, então, que eu iria entregar. E eu ainda iria demorar se eu fosse confeccionar uma outra decoração para air fryer. Daí eu decidi então pegar essa florzinha do porta-pano de prato, que naquele momento eu tinha ali no violeta, e apliquei na dela e ela amou, tá? Então assim, eu já falei para ela, é semelhante, não é igual, é inspirado naquela, mas não é igual àquela. Então como eu já vim fazendo esse degradê aqui de cores, que ela também amou, tá? E é maravilhoso, gente, lidar com cliente assim. Tá vendo? Aqui ficou o mesmo laranja que ela tem lá, é o laranja que eu tenho aqui. O bege é bem semelhante a esse aqui, da confecção do dela. Porém, eu vim com esse bege. Aqui eu tô com avelã. E aqui eu já estou com o porcelana, tá? Como eu falei, nesse vídeo aqui, eu viria falando para vocês as especificações. Eu acho que eu já contei para vocês, né? Naquela forma que estava lá na gambiarra. Aqui eu fiquei com... Deixa eu abrir pra gente ver direitinho. Porque ela tá muito grande, gente. Tá muito pesada. Olhando assim, vocês estão vendo ela num todo. Porém, ela é um quadrado, tá, gente? Pensa sempre assim. Abrindo aqui o fundo pra vocês, tá? Na câmera, nessa câmera, ela fica com esse laranja neon. Mas na realidade, ele não é dessa cor, tá? Ele é um outro tomzinho de laranja. Aqui eu fiquei, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras fechadas, tá bem? Fazendo o aumento aqui nas laterais somente com 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, tá bom? Aqui eu comecei já com esse bloquinho de 3, tá? Separado por 2 correntinhas, fazendo 4 bloquinhos de 3 separado por 2 correntinhas. E dei a sequência nele, fazendo sempre... ponto em cima de ponto, porém acrescentando 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, separados por correntinha, fazendo sempre esse quadrado, tá? Sempre um quadrado separado por 2 correntinhas em cada quadrado. Assim eu vim, gente, até essa daqui. Sendo que a última aqui de laranja não foi a mesma confecção. Aí eu tive a brilhante ideia, também não sei porquê, que eu vim contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, separava uma correntinha e voltava para os 8. Aqui na voltinha não ficou uma coisa certa, eu acho que eu já queria começar, tá, gente? A fazer essa parte aqui do losango, mas acabou que não bateu, né, a minha contagem direito. Então, o que eu tive que fazer? Mesmo eu vim seguindo, né? Como se eu fosse fazendo 8, e 8, e 8, e 8. Mesmo que aqui não batesse direitinho, eu segui fazendo 8 e 8 em todo.
não aconselho vocês a fazerem isso, tá? O que eu aconselho a vocês, se vocês forem fazer essa capa, segue, gente, todas elas até essa última aqui com a carreira fechada no laranja, tá bom? Não precisa fazer essa especificação. Isso aqui vai ficar escondido, gente, porque aqui nessa daqui de cima, eu vou vir fazer agora o ponto tombadinho em bege, que vai esconder essa minha parte aqui. Mas na air fryer, né, redonda, isso também foi feito, tá bom? Por isso que eu me inspirei. Depois, quando eu resolvi vir com bege, que eu vi que eu fiz essa besteira, ao invés de eu desmanchar, eu vim com uma carreira toda fechada, que também era o que acontecia na air fryer redonda. Vim com essa carreira toda fechada já no bege, tá? Fazendo total circunferência dela com toda fechada. Quando eu vim com toda ela fechada, eu contei lá pela foto quanto que seria, né, que eu tinha feito em cada balãozinho. E lá eu estava com 11, tá? Mas aqui eu resolvi fazer 10. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazendo 10, gente, dava direitinho aqui, ó. Então, eu vim 10, 10, 10, 10, separado sempre por uma correntinha. E em cada bico, que seria a quina, eu vim com 4. 4 e 4. A contagem, gente, não desceu perfeita. Por quê? Houve aquela situação onde eu fui crescendo, 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 crescendo. E acabou que deu a mais do que eu precisaria, que era o quê? 38 centímetros para cada lado. Seria 38 por 4 vezes, tá bom? Então, o que eu aconselho a vocês, gente? Se vocês forem fazer isso aqui que eu fiz, 10, 10, 10, 10, 10. Gente, aqui faz um só. Se não for um, faz 2, tá? 2 pontos altos separados por uma correntinha que vai dar certo e já vai dar essa emborcada para baixo, fazendo o quadrado que era o que a gente precisava. Não precisava de 4 pontos aqui, gente. 1 ou 2 pontos aqui já faria isso. Eu não vou ter como fazer isso de novo, gente, porque eu não acredito que alguém vai me pedir uma outra capa dessa. Mas em caso de alguém me pedir novamente uma capinha como essa aqui, né, que ela não tá nada econômica e não vai ser barata, tá? Eu posso até fazer barata para essa cliente, mas patenteando ela não vai ser uma coisa barata, porque eu já estou aqui com 700 gramas e eu ainda vou fazer aqui mais 3 carreiras, tá? Dessa corzinha, tá? E vou finalizar ainda com o laranja. Ou eu vou vir com mais 2 dessa, ou uma, e venho com 2 de laranja, tá? E vou fazer o ponto tombadinho de laranja aqui embaixo, tá? Vamos contar aqui quantas eu estou até esse momento. Na verdade, eu só finalizei aquela carreira, tá? Uma toda de carreira fechada e aqui começamos os losangos. Ao todo, o meu losango aqui tá menor do que o losango da capa de airfryer redonda, tá? Lá, ele tá aqui no meio com 11 pontos. Não é o meu caso, que vocês já sabem. Houve uma grande diminuição aqui. Não sei o que houve, porém, vamos seguindo, tá? Eu fiquei, na verdade, aqui com 1 motivo, 2 motivos, 3 motivos, 4 motivos feitos. E tô com meio motivo aqui em cima, meio motivo aqui embaixo. Tá bom, gente? O bom seria, né, que a gente fizesse tudo finalizando os motivos. Eu queria muito parar aqui agora e finalizar esse motivo. Essa é a minha grande dúvida, por isso que eu parei, tá? Fui tomar meu banho, fui esparecer minha cabeça. Eu não sei se eu volto aqui com ele todo agora de um ponto fechado e de repente eu volto com um de quadradinhos e de repente eu volto com outro de ponto fechado no laranja e finalizo com esse bico tombadinho, tá? Pode ser que eu faça isso, que aí eu vou ter mais 4 carreiras aqui, que é o que eu vou alcançar dessa quantidade que eu preciso, que são de 40 centímetros. Ela me confirmou, tá, os 40 centímetros, porque, na verdade, ela quer que chegue até a bancada. Então, aqui, ó, seguindo, eu estou com 34 centímetros, tá? Mas eu acredito que aqui
Esse laranja, ele já vai dar uma descida, tá bom? Mas vamos fazer assim como a cliente está me pedindo. 34 centímetros. Aqui é o certo, ó, seria essa quantidade. Eu acredito, gente, que em 4 carreiras eu alcanço isso daqui. Vamos ver aqui, ó, de 34 a 40. Não, aqui tá contando mais, né? De 34 a 40 aqui seria 1, 2, 3, 4 carreiras, tá vendo? Eu acho que eu alcanço esses 7 centímetros, né? Porque eu acho que são 7 centímetros que subiu pra lá, ó, 6. Eu acho que 4 carreiras minhas dão praticamente aqui 6 centímetros, ó. Quase 7. Tá vendo? Então, gente, é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Confesso que eu já estou bem saturada, tá? Desse trabalho. Tô doida pra terminar. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar muito tempo numa coisa só. Fiz aqui a florzinha. Assim a gente vai achar que ela tá uma coisa muito perdida. Mas na verdade vocês têm que se ater, gente, que a gente tá falando de um quadrado, tá? Então isso daqui vai entrar, tá? E o meu quadrado vai ser isso aqui. Essa é a minha parte da frente, tá bom? Eu estou pensando, gente, se eu subo, se eu faço mais um ramo, se eu não faço, se eu deixo assim mesmo, porque na verdade já está bem pesada essa produção. E eu confesso para vocês que eu quero cobrar no máximo R$100, tá, gente? Porque se eu não me engano, aquela capa de airfryer lá, eu cobrei para ela, foi R$80. Então nessa aqui agora, eu quero cobrar no máximo 100, tá? Mas por se tratar de uma cliente amiga que tá sempre comprando comigo, e que não vai ser só isso, né? Vai ser 100, e naquele lá eu vou manter o preço que eu fiz para ela da outra vez, que eu fiz um preço promocional, que foi R$30 os 3 juntos, os 4 juntos, tá? Porque eu já estava com o meu pronto há muito tempo. Porém, se fosse um pedido agora, gente, eu não faria ele mais a R$30, tá? Eu tava pedindo lá na loja 35, mas eu acho que ele vale, tá, R$40 pelo grau de dificuldade das tulipas, que elas são bem chatinhas de fazer, né? Essa é a realidade. Vou pesar aqui só para vocês verem, tá, junto comigo. Ele quase nem tá cabendo mais dentro dessa minha bandejinha. Eu tinha que dar uma olhada lá para ver se eu tenho uma bandeja maior. Ó, gente, mas é isso aí mesmo. Ele tava dando para mim entre 711 e 715, tá? É isso aí mesmo, né? E ainda entra, mas esse aqui ainda com multicolor, ó. Já tô em 750, com a florzinha em cima, tá bom? Eu acredito aqui que eu vou brincando tranquilamente para mais de 800, tá bom, gente? Então eu vou dar essa sequência e mais uma vez falando para vocês. É uma produção, tá? Que não dá para você... Aqui no caso eu fiz de abusada, de orelhuda, porque eu já conheço a cliente, ela amou o degradê, entende? Mas vocês que são crocheteiras, vocês sabem que aqui eu tô trabalhando com com material de finalização de outros trabalhos. Mas vocês, para trabalhar com uma outra cliente, se vocês conhecem a cliente de vocês ou não conhecem, gente, eu falo para vocês, peguem um cone de 1 kg para trabalhar. Não trabalhe essa capa, gente, com 600 gramas, porque vocês não vão conseguir, tá? É 1 kg, tá? E se você for fazer esse detalhe aqui de cima, aí você pega um de 600, 500 para você fazer esses pequenos detalhes, tá? Que daria para fazer essa parte de cima, a finalização e de repente a flor, né? Para você manter tudo aí numa harmonia só. Mas essa parte aqui do corpo, gente, eu não aconselho vocês a estarem com um cone de 600 gramas, porque esse cone vai deixar vocês na mão. A não ser que vocês finalizem aqui com a cor do início daqui, tá? Mas isso é uma produção para 1 kg de barbante, tá bom? Quem avisa amigo é. Agora, quem quiser e for abusada, tipo eu, faz um degradê, faz com outras cores, mistura, faz com sobrinhas, aí a criatividade é sua. Agora, acredito, gente, que também se eu tivesse feito ele todo de bloquinhos de 3, aí sim teria sido muito econômico, tá? Pode crer que num bloquinho de 3 aqui você conseguiria fazer essa capa com 600 gramas. Eu acredito que sim, tá bom? Isso assim, contando pelas nossas poucas experiências, né? Porque da outra vez eu fiz um
todo no bege, dessa forma fechadinha. E fiz também uma capa de airfryer vermelha com amarelo. Se vocês voltarem aí, coloca a capa de airfryer que vocês vão achar aí no meu canal. A vermelha, gente, foi muito econômica. Eu tava pensando em cobrar ela muito mais, que eu cobro R$60 na capa de airfryer mesmo. A airfryer de 3,5 litros a 4,5, né? E para ela eu tava fazendo a vermelha numa airfryer de 5 litros, se eu não me engano, tá? E a bege eu fiz para uma capa de airfryer de 8 litros. Eu achei que eu ia ter que... como era de 5 litros, eu achei que eu ia ter que cobrar um absurdo, mas ela pesou, foi 250 gramas, se eu não me engano. Apesar de que eu fiz com aquele Minas Sul, né? E o barbante, esse barbante vermelho que eu tenho aqui da Minas Sul, ele é muito levinho, tá bom? Então, de repente, ele deixou a produção mais leve. Mas, sendo esses barbantes aqui, eles são pesados, tá? Tem nenhum barbante leve aqui, não. É Euro-Roma, é Crochética, só essa parte aqui criativa Apollo, tá? Então, são empresas que têm um tex mais pesado. Euro-Roma, Crochética, Apollo tem tex mais pesado. Aqui o tex mais leve está sendo Criativa, tá? E mesmo assim, graças a Deus, esse cone avelã da Criativa tinha vindo muito bonito. Olha como é que estava lindo a trama dele, bem torcidinho, bem bonito mesmo, numa textura boa de se trabalhar, tá bem semelhante, tá? Mas acho que você vê visivelmente aqui que o Crochética é bem mais grosso do que ele. O Apollo, bem mais grosso que ele. E o Euro-Roma nem se fala, né? Olha como é linda a trama do Euro-Roma. Por isso que, assim, não tem como falar. As pessoas gostam de falar mal do Euro-Roma. Eu também não sei de onde tiraram que Euro-Roma era ruim de trabalhar, né? Na época da pandemia. Realmente eu achava assim, ele mais grosso. Mas eu não achava ruim de trabalhar, não. Agora, esse daqui tá super macio, tá, gente? Mega macia. Parece pra mim aqui que eu trabalhei com 100% algodão. Olha lá, gente, fala pra caraca. Então, consegui fazer aqui, né, o debluzinho em volta dele todinho, né? Eu até deixei ali um pedaço da linha que dava pra fazer da clarinha, mas eu achei que no mais escuro ia ficar mais legal, porque vai dar aquele link, né, com o final aqui da peça, que eu vou vir agora trabalhando com o laranja, fazendo 2 carreiras aqui. Uma carreira eu vou fazer toda no ponto fechado, a outra carreira eu vou vir no tombadinho. Eu ia fazer bloquinho de 3, mas eu acho que eu vou vir na toda fechado mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Ai, não sei, gente, sempre ficou uma dúvida tão grande. Eu venho aqui e falo pra vocês umas coisas e faço outras. Aí acabou que aqui eu dei continuidade à trama mesmo, né? Que aqui eu vim fazendo o balãozinho. Aí foi ótimo que a gente parou justo nessa carreira, que eu consigo ter 5 pontos altos em cada parte da trama. E aqui finalizamos. Poderia vir agora ou dando continuidade aqui no balãozinho, né, com a laranja, fazendo mais um. Ou eu poderia vir com bloquinho de 3, ou posso vir com aquela trama fechada, né? Acabei de enrolar. Vamos ver aqui qual foi o tamanho que eu fiquei. Espero que eu esteja chegando lá, gente, que eu já cansei. Ó, 37 foi onde eu cheguei. Eu preciso de mais 3 centímetros. E vai ser mais ou menos o que eu vou conseguir aí, né? Como eu falei pra vocês, ó, uma das carreiras do laranja ia descer. Tá vendo? Esse debluzinho, ele faz exatamente isso. Só que como eu não tenho essa base quadrada para mostrar para vocês, parece que tá tudo meio desembeiçado. Mas não tá desembeiçado. Entendeu, gente? Só parece que tá, mas não tá. Tá bom? E apagou. Aqui, gente, eu tô com 40, tá? De altura. Viva! E tô com um total aqui 72, né? 72 duas vezes, minha circunferência total 144. Vamos dividir aqui no meio pra gente ver se a gente chegou lá naquela circunferência de 38. Então,
tecnicamente aqui, né, se eu for por isso aqui, tá dando que eu fiquei com a largura de 36 centímetros, tá? Aqui, ó, 36 centímetros para cada lado do quadrado. Lembrando que isso daqui vai ser dividido em 4, tá bom? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 36 para cá, 36 para cá, e eu ficasse com essa partezinha aqui do quadrado. Vamos ver aqui a parte de cima, quanto que eu fiquei, ó, praticamente. Também uns 36, 37, 38. Então, pessoal, acho que deu, né? Eu queria mesmo que ficasse bem justinha, né? No aparelho, porque provavelmente vai esticar, tá uma peça muito pesada. Aqui estão todos os meus porta-copos, tá? Que tudo isso aqui é a minha encomenda. Como eu falei para vocês, eu tô no porta-copos, né, gente, com R$30, tá? Os 4 por 30. Foi uma promoção que eu fiz e eu vou permanecer com essa promoção. E aqui, gente, vamos pesar agora pra gente ver qual vai ser o meu veredito do meu valor final, tá? Chega mais pra cá. Vou dobrar assim no meio, né? Que não ficou bem meio. Não sei se eu vou conseguir aqui pesar com isso. Vamos tentar, senão eu pego uma agenda. Aqui eu fiquei com um total de 859 gramas, tá? Está dentro do meu pedido, né? Como eu falo para vocês que eu trabalho ainda, tá cobrando R$10 a cada 100 gramas. Então, pelo grau de dificuldade, por tudo e tal, e acho que valeria muito mais, tá? Mas eu vou ficar em R$100, que foi o que eu falei para vocês desde o início, tá bom? Vou ficar em R$100 aqui da capinha, tá? E mais 30 dos porta-copos. E se eu não conseguir fazer nada para ela, gente, eu vou mandar este porta-pano de prato em amarelinho, tá bom? Que é com a florzinha, igualzinha a florzinha delas. Não sei se vocês perceberam aqui que esse foi o adeno aqui dessa flor. Eu fiz com mais correntes, tá? Aqui eu trabalho as pequenas com 5 correntes e a maior com 7. Nesse daqui eu trabalhei com 7 correntes a menor e a maior com 9, tá? Que era para ela aparecer mais verdinho aqui. Eu acredito que na hora que ela colocar lá, gente, não vai ficar assim tão perdida a flor, porque a outra eu também achava que de repente ficaria perdida a flor, mas não vai ficar. Vai ficar bem legal, tá bom? Então, essa é a minha produção, minha finalização, né? Da produção de hoje. Mas lembrando a vocês que eu já tô nessa produção aqui desde segunda, porque no domingo eu peguei essas basezinhas para fazer e fiz acho que essas duas. Depois eu fiz essas duas na segunda e dei o início aqui à minha capa, tá? Que foi uma big capa. Se eu falar para vocês que eu agreguei outras produções juntas, não fiz isso, gente. Só vivi a minha vida mesmo durante a semana e fui crescendo ela. Tô até dando uma olhada aqui para trás para ver se eu fiz alguma coisa. Ah, tá, fiz. A única coisa que eu fiz essa semana a mais foi isso aqui. Eu passei os verdinhos, que já subiu aí para vocês. Foi isso, ó. Um dia eu tava muito estressada, aí acabou que eu passei esses verdinhos todos aqui, nessas florzinhas, que é para eu poder fazer o meu trilho de mesa foliar, que é o que eu vou começar a fazer, se Deus quiser, a partir de amanhã. Por quê? Porque eu tenho que fazer 2 aí para ver se eu consigo encontrar com essas minhas amigas aí, mostrar para elas e de repente concretizar essa venda. Porque como eu falo para vocês, né, para eu ter um trabalho mais tranquilo, eu não peguei 50%, eu estou fazendo a produção, estou mostrando para elas. Se for do interesse delas, gente, elas ficam. Se não... Então, gente, para finalizar, é isso aí. Essa foi a minha encomenda, tá?
Hoje venda aqui em casa. Hoje é sexta-feira, dia 7, né? Meu filho me ajudou ali, que ele vai descer pra pegar o negócio dele que chegou. Então, dia 7. Vou subir pra vocês isso amanhã, tá? De manhã, sábado, dia 8. Porque agora já tá de noite, já são 8h30 da noite. Então, vou só finalizar aqui o vídeo mesmo e deixar prontinho pra subir amanhã pra vocês. Ou na hora que eu acordar ou na hora do almoço. Eu percebo que vocês visualizam melhor as coisas na hora do almoço. Mas como amanhã é sábado, eu não sei, tá? Vendas aqui em casa, como eu não tô expondo, tá? Não tô expondo o meu trabalho. Eu só vendi mesmo um peso de porta. E eu peguei mais uma encomenda aí de 3 bolsinhas, tá bom? Então é aquilo, eu vou agregando as encomendas de acordo com que eu vou finalizando aqui a minha encomenda aqui imaginária ou a minha encomenda que eu vou anotando ali uma atrás da outra, tá? Na minha encomenda agora, gente, eu tenho que fazer 20 panos de prato com tema natalino e eu tenho que fazer 2 trilhos de mesa, pelo menos 2 trilhos de mesa folhear com 3 temas. Um em vermelho e um em marrom. E eu vou ter que dar sequência naquele jogo de suplá, né? Daquela minha amiga, Natalino. Ai, gente, eu acho que eu tenho umas coisas, mas eu tenho que ler ali, tá? Eu tenho também um olho grego pra fazer, já faz tempo que eu não fiz. De uma colega aí pra entregar. Por que eu não fiz, gente? Porque eu tô pegando essas encomendas aí que são muito grandes. Acabou que ficou me prendendo. Tanto o trilho de mesa quanto esse aqui. Vamos dar um tempo de laranja, né, gente? Graças a Deus. Por acaso eu também tô toda de laranja. E a vida é essa daí. Vamos finalizar, tá? Curte, compartilhe, comente. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Muito obrigada a vocês que entendem o meu conteúdo. Desculpa você que eu não alcanço. Mas a vida é isso aí. Tem várias outras pessoas na plataforma para nos satisfazerem, né? Muito obrigada a todos que me tratam com respeito e que entendem aí as minhas propostas, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.